essa é a última atividade passada sobre resistividade, né, o assunto que encerra o capítulo 5. Muito bem, a 13ª questão eu vou ler. Considere dois fios elétricos de mesmo comprimento e mesmo material com os diâmetros apresentados na tabela a seguir. Então, o fio 1 tem um diâmetro de 2 milímetros, o fio 2 tem um diâmetro de 3 milímetros. Então, letra A, calcular a razão entre as resistências entre os fios 1 e 2. E a letra B, qual desses fios é mais indicado para uma instalação residencial em que são previstos aparelhos que utilizam valores elevados de corrente elétrica? Bom, a primeira coisa que nós devemos observar aqui na tabela, após a questão, é que a informação que nós temos aqui é apenas do fio 1 e 2 e apenas referente ao diâmetro desses fios, e esse diâmetro, pessoal, está em milímetros, né? A tabela traz os diâmetros em milímetros. O fio 1 tem 2 milímetros, o fio 2 tem 3 milímetros. Então, como é que nós vamos resolver a questão? A letra A pede para nós calcularmos a razão entre as resistências dos fios 1 e 2. Muito bem, então como se calcula a resistência elétrica? Nós calculamos a resistência elétrica multiplicando a resistividade do material condutor, do fio no caso, multiplicado o comprimento desse fio dividido pela área da secção transversal desse fio. Deixa eu ilustrar para deixar bem claro o que representa cada letrinha dessa fórmula. Imagine que esse retângulo aqui representa um pedaço de um fio em que atravessa uma corrente elétrica, um desses fios. O L representa justamente o comprimento desse fio, tá? O A representa a área, né? A área em uma dessas pontas do fio. Percebeu um fio? Você corta, você vai obter aqui uma região visível, essa região circular, não é isso? Esse A representa a área dessa região que nós chamamos de a secção transversal, tá bom? O A. O que é essa letrinha aqui que lembra um P? Na verdade é equivalente ao P, mas na verdade é o Rho, é uma letra do alfabeto grego, o Rho. E aqui na física, em eletricidade, ela está representando a resistividade desse fio elétrico. Tá? A resistividade é uma característica específica de cada material. Tá? Então ela é atendida a algumas condições, né? Em condições controladas, a resistividade do fio é a mesma, então é uma constante. E o R é a resistência à passagem da corrente elétrica. Tá? Imagina que essas setinhas representam os elétrons se movendo nesse fio, né? Esses elétrons, eles encontram uma resistência a atravessar esse comprimento L do fio, e essa resistência, nessa dificuldade em passar, que nós chamamos de resistência elétrica, está representado aqui na fórmula pela letra R. Então, vamos lá. Então, nós temos a resistência do fio 1 é igual a resistividade elétrica desse fio, que multiplica o comprimento desse fio pela área, né? A fórmula. Bom, vamos lá. A resistência do fio 1 é igual
a resistividade elétrica, que multiplica o comprimento do fio, né, dado na questão, dividido pela área. Vamos lembrar que a área, tá? A área de que, pessoal? Lembra? Essa área representa a área dessa região transversal aqui, ó. Você corta um fio de modo reto, você percebe aqui uma região circular. O A representa a área dessa região circular, que aqui nós chamamos de secção transversal. E como se trata de um círculo, a área de um círculo se calcula com π vezes o raio ao quadrado. Tá? Agora, o que é o raio, né? Vamos só lembrar. Se essa aqui é a secção transversal, aqui é o centro dela, a distância desse centro à borda, que seria a circunferência, né? Isso aqui nós chamamos do raio. Bom, nós sabemos o que é o raio, na verdade. Tá bom? A questão te deu raio? Bom, indiretamente sim, porque na verdade a questão está te dando aqui, ó, é o diâmetro dessa secção transversal, né? Diâmetro em milímetros. Você vai encontrar o R1, né? Vou encontrar o R2 pelo mesmo metro, a mesma fórmula, e depois dividir R1 por R2. É isso que a questão está pedindo. Ok? Aqui eu não tenho a intenção de responder essa questão para vocês, mas apenas explicar melhor para diminuir a dificuldade que vocês possam ter. Então, deixa eu avançar um pouquinho mais. Então, eu preciso encontrar a área, né? Essa área. Então, vamos lá. A área é igual a π vezes o raio ao quadrado. Quanto é que vale o raio? O raio é a metade do diâmetro. Se o fio 1 tem diâmetro 2, então o raio é metade. Ou seja, o raio é 1 milímetro. Então, deixa eu escrever aqui um pouquinho abaixo. O raio do fio 1 é igual a 1 milímetros. Mas nós trabalhamos aqui com distância em metros, né? E não em milímetros. Então, nós temos que converter esse 1 milímetros em metros. Então, o raio 1 é igual a 1 milímetro convertido em metros equivale a 10 elevado a menos 3 metros. Então, 10 elevado a menos 3 metros é a medida do raio. Tá bom? Então, voltando para a fórmula, a área é π vezes o raio ao quadrado, ou seja, vezes o raio é 10 elevado a menos 3. E esse raio está ao quadrado. Vamos lá. Certo? Então, essa é a área da secção transversal do fio 1. Então, vocês tragam esse valor para cá, substituindo a área. Π, que multiplica 10 elevado a menos 3 elevado ao quadrado. Vou melhorar um pouco mais. R1 é igual a ρ, resistividade elétrica. Pessoal, estou preservando resistividade elétrica, estou preservando o comprimento do fio L, porque os dados não dão esses valores, né? Então, nós conservamos isso aí. 10 elevado a menos 3 ao quadrado equivale a 10 elevado a menos 6. Foi encontrado aqui a resistividade elétrica do fio 1 com base a partir das informações que a questão deu. Então, seguindo esse mesmo cálculo, mesmo método, vocês vão encontrar a resistência do fio 2. Tá bom? Encontrou? Na letra A, vocês vão
maior do que o fio 1. Vou fazer o desenho novamente aqui. Isso aqui. A secção transversal é justamente essa área, que é igual a essa aqui. Podemos dizer que é o fio 1, o fio 2, né? Então, só para deixar bem claro que a área 2 ela é maior do que a área 1, tá bom? O fio 2 ele é mais grosso, tem um diâmetro maior do que o fio 1. Então nós conhecemos uma fórmula de resistência elétrica que nós acabamos de usar na letra A, que diz o seguinte, né? Desculpa. A resistência elétrica eu posso calcular multiplicando a resistividade elétrica do fio, né? Do elemento, multiplicando o comprimento desse fio dividido pela área da secção transversal. Muito bem. Tem uma outra fórmula que nós usamos na aula anterior para resistência elétrica, que é simplesmente você pega a tensão elétrica dos terminais do fio e divide pela corrente elétrica que o percorre. Essas duas fórmulas calculam resistência elétrica. Então eu posso escrever que isso é igual a isso. Apresentado essas duas fórmulas para resistência elétrica, o que vocês podem fazer de modo bem interessante para responder essa letra B da primeira questão, na 13ª questão, é igualar, né, as duas partes circuladas das fórmulas, ou seja, eu vou tirar essa figura aqui, que ela não... Muito bem. Ou seja, vocês podem escrever ρ L sobre A igual a U sobre I. Tá? E aqui eu não vou resolver para vocês. Então, o que vocês devem fazer aqui é escrever o I como uma função de A. Deixa eu usar uma nomenclatura aqui melhor. Então, aqui vocês devem escrever uma igualdade, né, colocando o I na corrente elétrica como uma função de A. Tá bom? Como assim, professor? Multiplica em cruz, né, cruzado, e deixa o I isolado no primeiro membro e leva tudo para o segundo membro. Tá bom? Aí vocês vão obter uma expressão. Interpretem essa expressão para vocês, com base no que foi dito até aqui, responder qual é o fio mais adequado para se usar numa residência que vai utilizar uma corrente elétrica alta. 14ª questão. A resistividade do chumbo a temperatura de 20 graus Celsius é 2,2 vezes 10 a menos 7 ohms vezes metro. Qual é a resistência elétrica de um fio de chumbo de 4 metros de comprimento e 5 milímetros quadrados de área e secção reta? Qual é a resistência elétrica de um fio de chumbo, né? Qual a resistência elétrica? De acordo com os dados da questão, é a resistividade elétrica que multiplica o comprimento do fio dividido pela área. Resistência elétrica, a questão deu a resistividade, né? 2,2 vezes 10 elevado a menos 7, que multiplica o comprimento do fio, é 4 metros de comprimento, dividido pela área. A área do fio
né, aquela área da secção transversal ou secção reta, é 5 milímetros quadrados. Agora, pessoal, fique sempre atento que nós vamos trabalhar com essas fórmulas, com as unidades no Sistema Internacional, né? No SI, tá bom? Então, a área não pode estar em milímetros quadrados, ela tem que estar em metros quadrados, tá? Então, vamos converter uma coisa na outra. Pessoal, aqui eu vou ensinar vocês a converter a área, tá? Porque a questão nos exige converter milímetros quadrados para metros quadrados, como está indicado aqui. Então, deixa eu escrever uma tabela para vocês, para ficar mais didático, tá bom? Como unidade fundamental para a área, nós temos o metro quadrado. Nós queremos milímetro, né? Então, logo abaixo de metro quadrado, nós temos o decímetro quadrado. E logo abaixo nós temos os centímetros quadrados e finalmente aqui o milímetro quadrado. Tá bom? A regrinha é simples. Quando eu estou descendo na tabela, eu multiplico por 100. Como assim? Porque cada unidade de área é 100 vezes maior a que está logo abaixo. Por exemplo, 1 metro quadrado, equivale a 100 decímetro quadrado. Ok? Cada unidade é 100 vezes maior do que a que vem logo abaixo. Ok? E como o caso que nos interessa aqui, a questão, quando eu estou subindo na tabela, como eu procedo? Para cada degrau que eu subo na tabela, eu não vou mais multiplicar por 100, eu vou dividir por 100. Porque subindo na tabela, cada unidade é 100 vezes menor do que a que vem logo acima. Por exemplo, 1 milímetro quadrado é igual, divide por 100, né? 1 sobre 100 centímetros quadrados. Entenderam isso? Voltem se não entenderam. É isso, basicamente, né? Quando eu estou descendo na tabela, por exemplo, eu quero converter metros quadrados em decímetro quadrado, eu multiplico por 100. Apenas uma vez, porque ele desceu apenas uma casinha, né? No entanto, quando eu estou subindo na tabela, por exemplo, eu tenho milímetros quadrados e quero converter em centímetro quadrado, é apenas uma casinha, então eu divido apenas uma vez por 100, tá bom? Mas a questão nos pede para converter milímetros quadrados em metros quadrados. Então eu vou dividir quantas vezes por 100, né? Ó, eu venho para esse degrau, divido por 100. Venho para cá, divido por 100 de novo. Venho para cá, divido por 100 de novo. Tá? 3 fatores, né? Ou seja, pessoal, façam as contas direitinho, vocês vão perceber que para converter milímetros quadrados em metros quadrados, eu vou dividir por 10 elevado a 6. Ok? Essa é a conversão que nos interessa, ou seja, que é igual na verdade, né? Ou seja, aqui nós temos 5 milímetros quadrados. Agora sim, o que nós queremos
5 milímetros quadrados é igual, eu vou botar esse 10 elevado a 6 no numerador, ele vai com o sinal do expoente trocado. 5 vezes 10 elevado a menos 6 metros quadrados. É isso que nós estamos precisando aqui nessa questão. A área aqui deu 5 vezes 10 elevado a menos 6 metros quadrados. Agora continuei. 15ª questão. Qual é o comprimento de um pedaço de fio que apresenta resistência elétrica igual a 80 ohms se uma redução de 2 metros desse comprimento faz com que sua resistência elétrica torne-se igual a 60 ohms? Qual é o comprimento de um pedaço de fio que apresenta a resistência elétrica igual a 80 ohms? Ou seja, qual é esse comprimento inicial desse fio? Aqui as únicas informações que aparecem aqui é resistência e comprimento, né? Então não vai, qual é a forma que relacionaram resistência elétrica e comprimento? A resistência é igual à resistividade elétrica que multiplica o comprimento pela área, né? Se trata do mesmo fio, então a resistividade é a mesma e a área da seção reta é a mesma. Então o que vai mudar aqui é a resistência e o comprimento. Esse fio inicialmente ele tinha uma resistência de 80 ohms. Então nós temos, né, essa expressão que nós podemos tirar do fio quando ainda não cortado. Nós podemos dizer apenas isso. Eu vou chamar isso aqui de o comprimento 1, né? O comprimento inicial, o comprimento 1, né? O primeiro comprimento. Eu vou escrever comprimento 1. Muito bem. E eu vou escrever a expressão correspondente a esse fio quando foi cortado 2 metros, quando foi retirado, quando foi reduzido 2 metros. Eu vou chamar de comprimento 2. Agora, veja, o comprimento 2 desse fio equivale ao comprimento 1 menos 2 metros, né? Porque o fio, no segundo momento, ele tem um comprimento do primeiro, só que reduzido 2 metros, tá? Então, eu posso escrever essa expressão para o fio após cortado como, desculpa, a resistência é 60, né? Então, posso dizer que 60 ohms para a resistência do fio após reduzido é igual à resistividade elétrica desse fio. O novo comprimento desse fio é L1 menos 2, ok? Dividido pela área. A área é a mesma, essa área é a mesma nessas duas expressões. Então formamos um sistema, né? Como eu dizia, a área da secção transversal é a mesma, se trata do mesmo fio. O que está mudando é o comprimento, não é a espessura desse fio. Então, como é que eu resolvo isso, né? Eu posso dizer que eu posso igualar duas coisas aqui. Veja, muito bem. Eu vou reescrever essa expressão da seguinte forma. Na verdade, aqui já bastava eu passar para vocês, né? Mas eu vou mais adiante. Aqui já bastava, essa dica aqui já foi. Já matei a questão já.
Mas eu ainda vou dizer para você escrever a questão dessa forma, olha só. 80 é igual, eu vou só deixar bem claro que aqui é ρ sobre A vezes L1. Só escrever dessa forma para ficar mais evidente. E 60 ao, de novo, ρ sobre A é igual, desculpa, vezes, ó, L1 menos 2. Okay? Então, pessoal, veja, que esse fator aqui, que multiplica o comprimento, eles são iguais, né? Então vocês podem bolar esse sistema de uma forma que vocês igualem as duas equações, tá? Vocês igualem as duas equações e assim vocês vão obter uma equação que envolve apenas comprimento 1. E é o que vocês querem encontrar. Qual é o comprimento 1 do fio, ou seja, o comprimento inicial do fio, comprimento antes de ser retirado 2 metros dele, né? É o L1. Entende como dá para fazer? Vocês não precisam aplicar a distributiva aqui, ó, tá? Não precisam fazer isso. Isso aqui só vai complicar as coisas, tá? Se alguém pensou em fazer essa distributiva aqui, ó, tá? Não façam isso, só vai complicar. Escrevam a equação, quer dizer, esse sistema isolando ρ sobre A em um dos membros. Aí vocês igualem as duas equações como nós fizemos na questão anterior, tá? Eu vou parar por aqui, a questão já está praticamente matada. Então eu vou apagar aqui e vamos para a 16ª, a dica da 16ª. Estou sendo muito generoso, né, pessoal, nessas questões aqui para vocês. Mas se ainda assim ficarem dúvidas, pessoal, vocês entrem em contato, né? Eu tenho demorado a responder, mas não tenho cobrado eu não tenho cobrado as questões antes de... Percebam que eu não tenho cobrado as questões de alguém que pediu uma explicação. Então eu não tenho cobrado as questões antes de dar essa explicação. 15ª. Vamos agora para a 10ª. Toda vez esqueço detalhe. 16ª questão. O que quer dizer aqui? Uma das extremidades de um fio de níquel cromo, é uma linha, tem resistividade de 10 elevado a menos 6 ohms vezes metro. É ligada ao polo positivo de uma pilha de 1,5 volts. A outra extremidade do fio é ligada ao polo negativo da mesma pilha, de modo que passa a fluir pelo fio uma corrente elétrica de intensidade 15 amperes. Se o fio tem secção reta de 2 milímetros quadrados, qual é o comprimento desse fio? Vamos pegar os dados da questão, pessoal. Vamos lá, eu tenho uma resistividade, ó, ρ igual a 10 elevado a menos 6 ohm vezes metro. Essa resistividade desse fio de níquel cromo, né? As extremidades desse fio estão ligadas aos polos de uma pilha de 1,5 volts. Então a tensão, a diferença de potencial, né, nas extremidades desse fio é de 1,5 volts. Bom, isso induz uma corrente elétrica e a intensidade dessa corrente elétrica é igual a 15 amperes. Nós temos também a área da secção reta do fio, que é 2 milímetros quadrados. Olha só, 2 milímetros quadrados, né, que está aparecendo aqui. Nós já sabemos que isso tem que ser convertidos para metros quadrados. Quem lembra? 2 milímetros quadrados é 2 vezes 10 elevado a menos 6 metros quadrados. É resistência igual resistividade
resistividade, comprimento, área. É a fórmula que nós aprendemos nessa última aula. Vejam que, por exemplo, aqui eu não tenho resistência, né? Não está explícito resistência elétrica aí, mas tem comprimento, é o que nós queremos, tem a área, tem resistividade. Olha só, tem área, tem resistividade, o comprimento é que eu quero, mas não tem resistência. Bom, não está explícito porque da aula anterior nós vimos que a resistência elétrica e a tensão pela corrente. Nós também podemos encontrar a resistência elétrica por essa razão, né? Olha só, tensão, corrente nós temos, então vamos lá, então vamos encontrar a resistência elétrica por esse outro caminho, né? A tensão é 1,5 volts e a corrente que é 15 amperes, né? Então essa resistência dá quanto? Volt ampere. 15 dividido para, 1,5 dividido para 15 dá 0,1. O volt por ampere é ohm. Encontrem o comprimento do fio. A 16ª questão. 17ª questão. Vamos lá, o que diz aqui? Um pedaço de fio metálico tem resistência elétrica de 5 ohms. Outro pedaço de fio metálico é o mesmo material e a mesma temperatura, tem o dobro do comprimento e o dobro do diâmetro do anterior. Qual o valor da resistência elétrica desse pedaço? Muito bem, aqui como na questão 15ª, alguém pode achar que está faltando dados, mas como se trata do mesmo material, aqueles valores que estão faltando, na verdade, em algum momento eles se cancelam na equação, né? Questões como essas aparecem com frequência, a gente resolve sempre com o mesmo pensamento, com o mesmo raciocínio. Essa questão, vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos escrever algumas características do fio 1 e do fio 2. É o mesmo material, mas eles têm geometrias diferentes, né? Vamos lá. No fio 1, né, nós temos a resistência do fio 1 igual a 5 ohms. Outro pedaço do fio metálico do mesmo material, a mesma temperatura, ele tem fio 2. Ele tem um dobro do comprimento, portanto o comprimento do fio 2 é igual a 2 vezes o comprimento do fio. Ele quer saber qual o valor da resistência elétrica desse fio 2. O fio 1 ele tem uma resistência que foi dada, ele tem um comprimento, o fio 1, o comprimento, ele tem uma área da seção reta transversal, né, e tem uma resistividade. Agora, tratando da área, a área, como eu calculo a área do fio 1, é π vezes o seu raio ao quadrado. É π vezes o raio ao quadrado. Vamos pensar aqui novamente sobre circunferência, raio, diâmetro. Nós temos aqui uma circunferência, aqui nós temos o centro. Então nós sabemos que a distância do centro à circunferência é o que nós chamamos de raio, né? Nós temos também, vamos escrever esse outro raio aqui, oposto ao primeiro, e nós sabemos que essa maior distância entre dois pontos de uma circunferência é que nós chamamos de diâmetro.
aqui tem justamente o dobro do raio, 2 vezes o raio, tá bom? Então, eu posso escrever essa área de uma circunferência em função do não mais do raio, mas do diâmetro, como π vezes o raio é metade do diâmetro, diâmetro sobre 2, né? Metade do diâmetro. Lembra que está ao quadrado, tá bom? Esse aqui é o diâmetro do fio 1, por isso eu escrevo D1. A área do fio 1, por isso eu escrevo A1. Tá bom? Raio do fio 1, escrevo R1. Bom, a resistividade ela é a mesma, tanto para o fio 1 quanto para o fio 2. Como é que eu sei disso? Porque a questão diz que os fios metálicos são o mesmo material. E nós sabemos que a resistividade, pessoal, não confundam agora que eu dizer isso. Resistividade e resistência são coisas diferentes. Resistividade elétrica é algo do elemento. Vamos pensar assim, né? O elemento. Então nós temos o elemento cobre, o elemento ferro, nós temos o elemento prata, o elemento ouro, né? O elemento cobre, zinco. Isso são elementos e cada um deles tem sua resistividade, que para uma determinada temperatura, pressão é a mesma, não muda. Tá? Resistência não. Resistência não é uma propriedade do elemento, mas sim do material, do objeto. A resistência depende da geometria do fio, por exemplo, do objeto que você tem. Depende. Então nós sabemos, nós vimos na questão anterior aí, que na letra B da 13ª questão, que fios mais espessos com diâmetro maior, com área de secção reta maior, tem resistência elétrica menor. Então perceba que a resistência R depende da geometria do fio, né? Aprendemos também ao longo das aulas que fios, mesmo fio, considera o mesmo fio, o fio de mesmo material. Quanto maior o comprimento do fio, maior sua resistência, né? Veja, a fórmula da resistência elétrica. Resistividade que multiplica a área dividido pelo comprimento. Então, veja, a resistência elétrica depende do comprimento do fio, depende da área da seção reta transversal. Tá bom? Então, fios de mesmo elemento, como é o caso da questão aqui, tem a mesma resistividade. Agora, a resistência elétrica dele muda, depende de sua geometria. Então, voltando para a questão. O fio 2 ele tem um comprimento L2, que é o dobro do comprimento L1, tem uma resistência 2, bom, o que nós queremos descobrir. Ele também tem uma área, né? Também tem uma área, a área do fio 2, π vezes o raio, né? Só que esse raio é o dobro do raio do anterior, ó. O dobro disso aqui é 2 vezes isso, ou seja, o raio aqui é 2 vezes D1 dividido por 2. Isso aqui é o raio, né? Certo? Tá, o raio escrito em função do diâmetro. Veja que tudo isso está elevado ao quadrado, assim como no anterior. Eu posso simplificar isso aqui, né? A área 2 é igual a π vezes, olha só, 2 simplifica com 2 aqui, então fica só, certo? E a resistividade do fio 2 é igual à resistividade do fio 1. Tá? Então, levantamos algumas informações dos fios.
Só levantando informações mesmo por enquanto. A resistência elétrica, como nós sabemos, podemos escrever como resistividade que multiplica a razão do comprimento do fio pela área do fio. Então, a resistência elétrica do fio 1 é a resistividade elétrica. Eu tirei esse índice porque a resistividade é a mesma para os dois, né? Como eu expliquei. Que multiplica o comprimento do fio 1. Bom, esse comprimento não foi dado e represento por L, de modo genérico mesmo. E a área do fio 1, eu vou escrever ela daquela forma: π d1 sobre 2 ao quadrado. Bom, não há nada de errado nisso. Aqui, a resistência elétrica do fio 2 é igual à resistividade elétrica do fio 2, que multiplica o comprimento do fio 2, e nós sabemos da questão dada, é o dobro do comprimento do fio 1, que multiplica dividido pela área do fio 2, que escrevemos como π d1 ao quadrado. Muito bem. Agora, voltando para o fio 1, nós temos a resistência, vamos substituir ali na verdade. A resistência do fio 1 é 5 ohms, né? 5 igual a ρ, que multiplica L1 dividido por π, que multiplica D1 ao quadrado, é D1 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Tá? Então aqui a resistência, posso escrever aquela resistência dessa forma. A resistência 2, bom, não tem nada para simplificar aqui, né? Só a substituição direta. O que nós queremos é justamente aqui na questão, ó, qual o valor da resistência elétrica desse outro pedaço. Bom, questão do fio 2, né? Pedaço 2. Do raciocínio anterior que eu expliquei para vocês. Nós vamos igualar, procurar uma forma de igualar essas duas equações, tá? Igualar essa equação com essa equação. Como é que nós vamos igualar uma com a outra? Veja, agora eu vou trazer para cá. Posso escrever essa primeira equação isolando o ρ. Eu posso escrever ela como ρ igual a 5 vezes π d1 quadrado dividido por 4 dividido por L1. E posso escrever essa segunda equação, isolando o ρ, como igual a R2, que multiplica π d1 quadrado por 2L1. Posso escrever o ρ dessas duas formas, então eu posso dizer que 5π d1 quadrado sobre 4L1 é igual a R2π d1 quadrado sobre 2L1. Vocês multiplicam em cruz, né?
4L1 R2 π D1 quadrado igual a 2L1 5π D1 quadrado. E aqui começa a acontecer algumas coisinhas que nós gostamos muito. Esse π D1 quadrado. Olha aqui no segundo membro é π D1 quadrado, né? OL1 aqui, OL1 aqui também, L1 aqui também. Tá bom até aí ou vocês querem mais? Aí ficou simples, né, pessoal? Agora concluem. Vamos ler aqui a 18ª. Um pedaço de fio de cobre de 1 metro de comprimento e 3,4 milímetros quadrados de seção transversal é percorrido por uma corrente elétrica. Qual a diferença de potencial que pode ser associada à passagem de 10 elevado a 22 elétrons por segundo por uma seção transversal desse fio? Dados: resistividade do cobre 1,710 elevado a menos 8 ohms vezes metro, e a carga elétrica elementar é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Lido a 18ª questão. Então o que nós temos aqui é o seguinte: nós temos um fio com comprimento de 1 metro e uma área seção reta do fio de 3,4 milímetros quadrados. A corrente elétrica I, ela pode ser escrita, pessoal, essa é da primeira definição de corrente elétrica. O que é corrente elétrica? A quantidade de carga que atravessa aquela seção reta transversal em um segundo. Tá? A carga, eu posso escrever a carga elétrica como o número desses portadores de carga multiplicado pela carga elementar, tá? Dividido por segundo, igual o número de portadores é 10 elevado a 22 e a carga elétrica de cada um desse, a carga elétrica elementar 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Isso tudo está dividido por segundo, pessoal, tá? Por segundo. Ou seja, dá coulomb. Deixa eu escrever isso aqui melhor. Coulomb, ó, por segundo. Coulomb por segundo, por definição, é o ampere. Coulomb por segundo é o ampere. Qual é a diferença de potencial? 10 elevado a 22 vezes 1,6 10 a menos 19 é igual a 1,6 vezes 10 elevado a 3 ampere. Essa é a corrente elétrica. Muito bem. Nessa questão, pessoal, o que nós queremos é a diferença de potencial entre as extremidades desse fio de 1 metro. Você fala em tensão, você lembra dessa fórmula, né? A resistência elétrica é a tensão dividido pela corrente elétrica. Se nós tivéssemos a resistência, né, era só substituir e resolver. Mas nós temos a resistência elétrica, pessoal. Nós temos ela. Só não está explícito. Outra fórmula que nós trabalhamos com a resistência, que nós aprendemos a
calcular a resistência é a resistividade que multiplica o comprimento pela área. A resistividade elétrica, apesar de não ter explicitado aqui nesses dados, olha aqui, a questão da área diz resistividade do cobre 1,7 10 a menos 8 ohms vezes metro. Calculem essa resistência elétrica quando vocês encontrarem, substituam esse valor nessa primeira fórmula, porque é aqui que nós temos a tensão procurada, ela vai sair por essa fórmula, tá? Então por isso que vocês têm que achar resistência e trazer para cá para calcular a tensão, ok? Essa questão ela é mais simples do que a anterior, então fica aí com você.